abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito, naquele que já é o nosso melhor dia. Receba que hoje já é o seu melhor dia, receba que tudo está bem na sua vida e que você compreenda qual é a vontade de Deus na sua vida. Seja bem-vindo todos, muito obrigado pela sua participação. Desde já agradeço a você que de uma maneira ou de outra está colaborando para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, a minha irmã Vanilda Lima, muito obrigado pela sua participação, agradecido, me sinto honrado em tê-la participando aqui comigo, um anjo desse quilate, um anjo que defende a palavra do nosso Pai. Muito obrigado pela sua participação, receba abençoada, já aí à noite também falando a respeito da palavra do nosso Pai, tá bom? Muito obrigado a todos. Para você que não me conhece, se você ainda não está aqui, chegando aqui pela primeira vez, o meu nome, Neilton Cardoso, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Muito bonita, abençoada. Se você quer conhecer uma cidade bonita, te aconselho o Rio de Janeiro. Um abraço também para o meu amigo Dino Sani, que ontem estava ao vivo, uma palavra maravilhosa que cresceu aqui o meu entendimento. Muito obrigado, abençoado, pelo seu zelo. E também tivemos ontem o abençoado Orlando Alves, mas devido ao temporal que desabou aqui onde eu moro aqui, parou tudo aqui, muito vento, muita chuva, mas hoje à tarde estarei assistindo, com certeza também irei aprender muito. E amanhã, à noite, às 8 horas, estará fazendo uma live também o nosso irmão Paulo Pires. Aconselho você também aí a participar, a ouvir. Estão todos lá na minha página. Se você não os conhece, quer conhecer o Dino Sani, a abençoada e o abençoado Orlando Alves, por favor, se dirija lá na minha página, lá que eles estão lá para você conhecê-los, tá bom? O tema de hoje, que nós vamos aqui estar falando por alguns minutos, usando o nome de Deus em vão. É sobre isso que nós vamos falar. Por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. Esse aqui que é o nosso serviço, esse aqui é o que nós fazemos. Fazer a palavra do nosso Pai correr e ser glorificada. Compartilhe a mensagem. E também, se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube. Você que está aí me assistindo essa gravação pelo canal do YouTube, assim que terminar aí, vai embaixo aí, ó. Compartilhe aí, se inscreva no canal, digite aí aperte o sino, faça todo aquele serviço que você sabe que tem que ser feito para que a palavra corra e seja glorificada. O canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Dê um like aí, deixe um comentário se for possível. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, temos bastante abençoados aí. Hoje é um dia especial para nós, né? Todos os dias são especiais. Ontem já foi, amanhã pertence ao nosso Pai. Hoje é o nosso dia. E saiba, não se esqueça que você é abençoado. Você é abençoado. Tá bom? Você é abençoado. Abençoado, só um minutinho. Você é abençoado. Declara os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender, qual seja a vontade de Deus. Então vamos aqui ao nosso tema. Muito obrigada pela sua participação. E o tema é usando o nome de Deus em vão. Uma prática comum na religião, não é isso? Se você passou lá pela religião, como eu também passei, você hoje entende que a religião, ela usa o nome de Deus em vão. Ou seja, usa o nome de Deus sem eficácia, sem utilidade, sem necessidade, sem o resultado esperado, porque a religião, ela procura as coisas de Deus, mas de uma maneira em vão. Então o resultado, o que acontece? Não é aquele esperado. É isso que acontece. Isso que é usar o nome de Deus em vão. Então vamos ler aqui um verso, é isso que é importante que nós leiamos aqui a palavra do nosso Pai, o Evangelho da Incircuncisão, porque é assim, abençoados, porque se eu começar aqui a falar as verdades sem ler, algumas pessoas pensam, não, essa aí é a sua opinião, mas o que nós falamos aqui, todos os pregadores aqui, todos aqueles que falam a respeito da graça de Deus, falam o que está escrito. Aqui ninguém fala aqui, não,
não é opinião, estamos falando aqui o que está escrito. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 2, verso 21, que diz assim, ó, não aniquilo a graça de Deus. Carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, no capítulo 2, no verso 21. Não aniquilo a graça de Deus. Agora uma pergunta, como é que alguém pode aniquilar a graça de Deus? Como é que se pode aniquilar a graça de Deus? Que o Evangelho diz que a graça de Deus é o poder de Deus, é o Evangelho da graça. Como é que alguém pode aniquilar a graça? Então Paulo completa, ou seja, ele mesmo responde, né? Porque se a justiça provém da lei, completa o apóstolo Paulo, se a justiça se consegue com as obras da lei de Moisés, preste bem atenção no que você está lendo, se alguém consegue a justiça pelas obras da lei de Moisés, segue-se, é o mesmo falar que Cristo morreu em vão. Se alguém pensa, se alguém tenta se justificar com as obras da lei de Moisés, está falando que Cristo morreu em vão. Então, a graça de Deus estaria aniquilada, não seria necessário, não seria necessário Cristo morrer na cruz, pagar o preço, estabelecer a graça, se com as minhas obras, se com o meu esforço, eu estarei me justificando diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Aquele que pensa que pode se justificar diante de Deus com as suas obras, está aniquilando a graça de Deus. E é exatamente isso, abençoado, que a religião faz. Dessa maneira, aniquila a graça e usa o nome de Deus em vão. É isso que a religião faz. Nós passamos lá por vários anos e tive a oportunidade de fazer isso. Eu aniquilava a graça de Deus quando eu procurei um batismo nas águas. Eu estava aniquilando a graça de Deus quando eu pegava um pãozinho e um pouquinho de vinho lá para procurar me justificar diante de Deus. Eu pregava arrependimento, falava que meus irmãos estavam em pecado, eu estava aniquilando a graça de Deus. A religião, ela usa o nome de Deus em vão. Por quê? Vamos ler aqui mais um verso aqui, ó. Romanos capítulo 11, no verso 6, diz assim, ó, Romanos 11, 6. Mas, se é por graça, você sabe que o pacto que está valendo depois da cruz é a graça. Então, é por graça. Já não é pelas obras. Não é pela lei. De outra maneira, a graça já não é graça. E essa outra maneira que o apóstolo Paulo fala são as obras da lei de Moisés. Então diz que, diferente da graça, não é graça abençoada, é em vão. Qualquer coisa diferente da graça de Deus é em vão, não serve. Diferente da graça é sem eficácia. Você pode fazer alguma coisa sem utilidade, sem necessidade. Por quê? Porque o que tinha que ser feito, Cristo já fez, sem resultado esperado. Você vai se esforçar para se santificar e não vai alcançar, porque Cristo já alcançou por você. Tudo que a religião ensina, tudo, abençoado, sem exagero aqui, sem exagero, tudo que a religião ensina é diferente do evangelho da circuncisão, é diferente da graça de Deus. Completamente. A religião está indo para um lado, a graça de Deus está na contramão, está no sentido contrário. Tudo contrário da graça de Deus. Tudo que a religião ensina é tudo contrário. Não existe nada, nem não, isso aqui, mas não é mesmo, abençoado. Tudo que a religião faz, tudo que a religião ensina é em vão. Estão trabalhando em vão. Eu passei 35 anos da minha vida trabalhando, querendo servir a Deus de uma forma vã. E tudo que a religião faz é em nome de Deus. Tudo que eu fazia lá, tudo que eu participava, tudo eu fazia em nome de Deus. Batizava em nome de Deus, ia para as ruas, distribuía folheto, fazia ar livre, tudo em nome de Deus. Orava pelos enfermos em nome de Deus, orava em nome de Deus, tudo em nome de Deus, só que de uma maneira vã. Você quer ver um exemplo aqui, 2 exemplos aqui nós separamos? São muitos, né? Mas o nosso tempo não permite. Olha só, pense, por favor, pense, qual é a necessidade de um culto de libertação? Talvez você já tenha participado nisso, de um culto de libertação. Se o evangelho da incircuncisão, se a graça de Deus nos ensina que Cristo já nos libertou.
Cristo nos libertou. É o que ensina o Evangelho da Graça de Deus. Então, qual é a necessidade de um lugar chamado Igreja Evangélica? Se chama Igreja Evangélica porque diz que segue o Evangelho. O Evangelho diz que Cristo já nos libertou. Qual é a necessidade de um culto de libertação? Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que Cristo já nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando você nasceu aqui, abençoados, quando você chegou aqui, você já nasceu livre. Já nasceu livre. O próprio Jesus de Nazaré, uma certa vez, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. O Filho de Deus hoje, ele já é livre, mas ele não sabe, ele não conhece a verdade. Por isso que ele vive uma vida de escravo. É herdeiro, mas se comporta como escravo, procurando uma liberdade que o próprio Cristo, o próprio Deus, já imputou ali no seu espírito, mas não tem conhecimento. Olha, talvez você já tenha participado também de culto de busca ao Espírito Santo. Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu participei de um sistema que não tinha essa prática, né? Mas achava certo. Eu conheço até hoje outras denominações que fazem essa prática. Culto de busca ao Espírito Santo. Olha o que diz o Evangelho da incircuncisão, o que diz a graça de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. O que diz? Vamos ler aqui, 1 Coríntios, vamos procurar aqui, porque são versos abençoados que dizem aqui, que esclarecem a verdade. É importante que você leia, é importante que você conheça. 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Abençoado, pense, por favor, porque o nosso papel aqui é pensar. Se o Espírito de Deus já habita em você, já mora em você, o que você vai fazer num culto para buscar o Espírito de Deus, se ele já está dentro de você? Isso não faz sentido, abençoado. Isso não faz sentido. O próprio Deus, que é Espírito, Paulo ensina lá em 2 Coríntios 3,17, diz que Deus é Espírito, e esse Espírito habita dentro de todo filho. Está ali. E o Filho de Deus que não sabe disso, sai por aí nesses lugares chamados de igreja evangélica para procurar o Espírito de Deus, se já está dentro de você. Falta o conhecimento. Fazem cultos de libertação e culto de busca ao Espírito Santo, tudo em nome de Deus. Vamos aqui procurar a libertação, vamos aqui procurar o Espírito de Deus, tudo em nome de Deus. Tudo em vão. Tudo em vão. Por quê? Porque Cristo já nos libertou e já habita em nós. Por isso que essas práticas é uma coisa em vão, abençoada. É em vão, porque você já nasceu livre. Vamos aqui repetir. Você já nasceu livre e o Espírito de Deus já habita em você. Você está perdendo o seu tempo procurando esses lugares para procurar uma libertação ou procurar o Espírito de Deus, se ele já está em você. Isso que é em vão. A religião está procurando, usando o nome de Deus em vão, e faz essas coisas em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Lá no segundo livro de Moisés, o Êxodo, não é isso? Capítulo 20, verso 7, um dos mandamentos dado por Deus, me parece que é o terceiro, ele diz, não tomarás, não usar o nome de Deus em vão. Naquele tempo, o nome de Deus em vão, na lei de Moisés, usar o nome de Deus em vão era proceder diferente das 613 ordenanças. Por isso que o Moisés escreveu lá, mandado por Deus, não tomarás o nome de Deus em vão. Então, olha só, vamos aqui mais um exemplo aqui de Moisés, né? Moisés escreveu assim, Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde para o futuro. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tudo para o futuro, tudo um pacto de obras por fazer pela lei. Antes de cumprir o mandamento, pagar o preço e a ordenança devida, falar que era abençoado, no tempo de Moisés, se eu chegasse e falasse assim, eu sou abençoado, estaria usando o nome de Deus em vão. Estaria abençoado, porque
Deus não abençoava todos assim, da maneira que é hoje. Não poderia dizer, olha, que Deus, eu sou abençoado. Você lembra de Josué? Quando ele falou, até aqui nos ajudou o Senhor. É um verso bem conhecido da religião, mas ele poderia falar isso, porque foi pelas obras. E ele cumpriu tudo que foi determinado por Deus. Então, ele se sentiu abençoado, porque ele cumpriu com as exigências dadas por Deus. Agora, depois que o pacto mudou, acabou o pacto das obras, Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O justo, hoje abençoado, vive por fé. 2 Coríntios 5, 7, diz que o justo, depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou e deu fim à lei, vivemos por fé e não por vista, não por obras. Não é por obras, é por fé. Alguém falar, alguém ensinar que Deus vai abençoar pelas obras, está usando o nome de Deus em vão. Está usando quando alguém diz, Deus te abençoe, está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Gálatas, capítulo 3, vamos ler aqui, 3, o verso 8, que diz assim, Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto, anunciada, que Deus havia de justificar pela fé, não é pelas obras, pela fé, os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho, a graça a Abraão, dizendo, o que foi que Deus disse para Abraão? Todas as nações, no plural, todas, não somente o povo de Israel, todas as nações serão benditas, serão abençoadas em ti. E o verso 9, ele diz, de maneira que os que são da fé são aqueles que nasceram depois da cruz. Todo filho de Deus que nasceu depois da cruz participa do pacto da fé, do pacto da graça. E diz mais, são abençoados com o crente Abraão. Depois da cruz abençoados. Todos nós somos abençoados por Cristo. Somos sempre conduzidos em triunfo. Mas isso é por fé. Não é pelas obras, é por fé. Depois do fim do pacto da lei, depois do fim do pacto das obras lá na cruz, alguém falar, Deus te abençoe, está usando o nome de Deus em vão. Sem necessidade. Sem necessidade. Não... Deus te abençoe. Isso é em vão abençoado. Por quê? Porque Deus já te abençoou. Deus não vai te abençoar. Essa que é a verdade. Deus não vai te abençoar. Por quê? Deus já te abençoou. Ele já te abençoou. Ele não vai te abençoar mais. É o que diz o Evangelho, olha só. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim, bendito o Deus e Pai, falando aqui de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou. Olha o tempo do verbo abençoado. A terminação aqui, abençoou com todas, para que não haja dúvida, para que não haja nenhuma... não, eu sou abençoado, mas faltou alguma coisa. Não faltou nada, porque está dizendo aqui que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo abençoado. Você é... Veja bem, você é abençoado. Eu não posso falar para você que Deus vai te abençoar. Isso é usar o nome de Deus em vão. Você é agora, onde você está. E isso é por fé. É por fé, não é pelas obras, é por fé. Uma posição em Cristo. Sabe qual é a nossa posição em Cristo? Abençoado. Todo filho, nossa posição. Você é abençoado no Espírito. No Espírito. E foi o próprio Deus abençoado. Foi o próprio Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Não use o nome de Deus em vão, falando Deus te abençoe, ou Deus vai te abençoar, ou Deus continue te abençoando, ou Deus está... Não vai fazer, porque tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Isso Ele já fez. Por isso aqui, quem prega o Evangelho da Graça, não, vamos orar aqui pelo irmão para que Deus te abençoe. Não, nada disso. Nós confessamos o que está escrito. E não é pelo que nós vemos. Não, é pelo que nós cremos no que está escrito. O Evangelho diz que nós somos abençoados. E muitas das vezes, nós estamos numa situação aí que não tem como falar que
que é abençoado, mas por causa da nossa posição em Cristo Jesus, e essa não passa, essa não muda, nós falamos, nós declaramos, é por fé. Você é abençoado, porque o Evangelho diz, em Cristo Jesus, passe o que passe, aconteça o que aconteça, vença quem, seja lá quem vai vencer a guerra, se vai ser Israel, se vai ser o Hamas, não interessa, aconteça o que aconteça, você é abençoado com todas as bênçãos. Vamos repetir, por favor, vamos repetir, porque eu falei essa besteira por 35 anos. Alguém falar, Deus te abençoe, irmão, está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque Ele, o próprio Deus, já te abençoou. Algumas pessoas talvez falem, você fala muito isso, fala, olha, eu falei, Deus te abençoe por 35 anos, 35 anos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fui ensinado pelos meus avós, pelos meus pais, que passaram lá na religião anos e anos, lá no catolicismo, lá também no sistema chamado evangélico, e me ensinaram a usar o nome de Deus em vão. Mas quando eu entendi, não pode, eu vou falar sempre abençoado. Todas as vezes que você me ouvir, você vai me ouvir falando que você é abençoado, porque está escrito, e abençoado com todas as bênçãos, tá bom? Veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, carta escrita pelo apóstolo Paulo, olha só o que ele diz, 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo, ele sabe que Cristo ressuscitou, nós cremos, nós entendemos claramente que Cristo ressuscitou, mas ele é que está fazendo uma comparação aqui, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estareis nos vossos pecados. Olha, ele está falando, se Cristo não ressuscitou, você continua nos seus pecados, mas nós entendemos que Cristo ressuscitou. Sim? Então é fácil de entender que nós não temos pecado. Porque se ele está morto, temos pecado. Mas ele está vivo, ele ressuscitou. E qual é a nossa posição quanto ao pecado? Não temos pecado. Veja bem, usar o nome de Deus em vão, abençoados, é negar o que ele já fez, o que ele já consumou. Negar o pacto da fé. Isso que é usar o nome de Deus em vão. A religião nega que Cristo aniquilou o pecado. Qualquer religião, não importa qual seja, toda ela nega que Cristo aniquilou o pecado. Todas elas, sem exceção, apontam pecado na igreja e ainda dão tarefas, dão ordem, olha, você tem que se batizar, você tem que se arrepender, você tem que rezar 7 Ave Marias, por quê? Apontam pecado na igreja, tomando o nome de Deus em vão, não crendo que Cristo aniquilou o pecado. Embora está escrito em todas as Bíblias, na Bíblia do Padre, na Bíblia do Pastor, na Bíblia do Pai do Santo, na Bíblia do Espiritismo, em qualquer Bíblia que você pegar, está escrito aqui, Hebreus 9:26, dizendo que Cristo aniquilou o pecado. Diz assim, de outra maneira, olha, leia por favor, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, falando a respeito da morte de Cristo, desde a fundação do mundo. Mas agora, olha o que você está lendo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar quem? O pecado. A consumação dos séculos é a consumação da lei de Moisés, que aconteceu na cruz. Ali ele aniquilou o pecado. Mesmo assim, a religião não crê. Usa o nome de Deus em vão para falar que a igreja de Cristo, a santa de Cristo, está em pecado. Apontar pecados, abençoados, depois da morte de Cristo, depois do fim da lei, é usar o nome de Deus em vão. É isso que é usar o nome de Deus em vão. Não é isso? Romanos capítulo 7, verso 8, diz que sem a lei, Romanos capítulo 7, verso 8, ele diz que sem a lei de Moisés, o pecado está morto. E Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Então, como é que alguém que honra o nome de Deus, que crê no nome de Deus, vai apontar pecado em alguém? Se está escrito aqui, está escrito que sem a lei de Moisés, o pecado está morto, não existe pecado. E o mesmo Evangelho diz que o fim da lei é Cristo na cruz. É simples de entender, abençoados. Apontar pecado em alguém
é usar o nome de Deus em vão. Então, sem a lei de Moisés, sem pecado. Simples assim. A religião, ela usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus em vão. Sem eficácia, sem utilidade, sem necessidade. Sem necessidade. Aponta pecado. Que necessidade você tem, abençoado, de apontar pecado em alguém, se o Evangelho diz que na cruz Cristo aniquilou o pecado? Isso é usar o nome de Deus em vão, sem conhecer o verdadeiro nome de Deus. A religião, por incrível que pareça, não conhece o nome de Deus. E veja, Jesus de Nazaré, depois da cruz, não é mais o nome a ser usado em relação a Deus. Não, vamos aqui orar em nome de Jesus de Nazaré. Não, abençoado, não é. Esse não é mais o nome de Deus. E a religião não entende isso. Usar o nome de Jesus de Nazaré está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Romanos capítulo 7, verso 4, diz aqui. Veja aqui o que diz o apóstolo Paulo nessa carta. Romanos capítulo 7, verso 4. Vamos ler aqui, Romanos 7, 4. Um verso bem conhecido nosso, diz assim: assim, meus irmãos, falando com a igreja, assim, meus irmãos, também nós, aqueles que participaram lá da lei de Moisés, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Romanos capítulo 7, versos 4, isso, depois da cruz, fomos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aqueles que estavam lá, que participaram da lei, que se chamava Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Para pertencer a outro. Não é o mesmo, abençoados. Não é o mesmo corpo de Cristo. Para pertencer àquele que ressuscitou. Quem usa o nome de Jesus de Nazaré hoje, depois da cruz, está usando o nome de Deus em vão. Jesus de Nazaré, vamos orar aqui pela irmã, em nome de Jesus de Nazaré. Pode parar que você está fazendo uma oração em vão, não serve, sem eficácia, sem utilidade, sem necessidade, porque o nome de Deus hoje não é Jesus de Nazaré, o nome hoje é Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, não é mais Jesus de Nazaré. Esse nome acabou. Em nome de Jesus de Nazaré, não é mais, de maneira nenhuma. Agora, depois da cruz, é aquele que habita em nós. Nós acabamos de falar aqui, é aquele que habita no nosso espírito. E não é em nome. Existe uma coisa muito importante que você precisa entender. Não é em nome, não é uma representação. Porque quando eu falo, eu estou aqui no nome do meu pai, né, que já não está mais aqui, eu estou representando meu pai, porque ele não está. Por isso que não é em nome de Jesus de Nazaré. É ele mesmo em nós. Nós não representamos ele, é ele que está em nós. Não é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, diz que Deus mesmo estava ali na cruz, reconciliando com ele os filhos, e pôs em nós a palavra da reconciliação, a palavra dele que está em nós. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não é em nome dele, é ele. Mudou, abençoado. Teve uma diferença aí. Falar em nome dele, estamos aqui representando ele. Está usando o nome de Deus em vão. É o próprio Deus. Quando você abre a boca e fala do Evangelho da Graça, é o próprio Deus que está falando através de você, da sua voz, da sua palavra. Tá bom? Estamos perfeitos nele, abençoado. Nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Estamos perfeitos. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz que estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Não existe aqui mais representação. Nós não representamos como acontecia lá no passado, que o profeta ia cumprir alguma coisa, falar, eu vim aqui em nome de Deus, porque Deus mandou um recado para vocês, e você tem que fazer isso. O profeta representava, então em nome dele, não. Nós hoje não fazemos dessa maneira, porque falar que estou aqui representando, em nome de Jesus de Nazaré,
é usar o nome de Deus em vão. É Ele mesmo, abençoado. Ele habita em você. Você não precisa mais de ninguém para que seja um intermediário. Não, eu vou orar aqui por você, vou colocar a minha mão na sua cabeça. Não, abençoado, não, é Ele mesmo em você. Estamos perfeitos neles. Não usamos o nome de Deus em vão, com práticas aí da lei de Moisés. Nós não praticamos Santa Ceia, porque esse é usar o nome de Deus em vão, é batismo nas águas, arrependimento, apresentar crianças, é uma coisa tão bonita, né? Então, eu tive 2 filhos e apresentei os meus 2 filhos lá num lugar chamado igreja. Por 2 vezes eu usei o nome de Deus em vão. Imagina, apresentar os meus filhos duplamente errado, né? Primeiro, porque era uma obra da lei de Moisés, já terminou. E depois, Deus já conhecia os meus filhos desde antes da fundação do mundo. Como é que eu ia apresentar, né, o meu filho? Deus, aqui está meu filho Rafael, aqui está minha filha Gisele. Como é que eu vou fazer isso se Deus mesmo já conhecia? Isso foi usar o nome de Deus em vão. Eu agradeço a Deus pela vida deles, que Deus me deu. É outra história. Nós não apresentamos mais as crianças. Por quê? Porque isso é usar o nome de Deus em vão, fazer parte da lei de Moisés. Cremos que Deus consumou todas as coisas. Isso que consumou todas as coisas. E que Deus é Espírito. Deus é o Espírito. Abençoado. Eu recebo que você também creia. E contrário disso, você estará usando o nome de Deus em vão. Se você sai por aí falando, Deus te abençoe, e você procurando batismo nas águas, procurando culto de libertação, procurando o Espírito de Deus, você simplesmente vai estar usando o nome de Deus em vão, porque Ele já consumou todas as coisas. Ele, como me falou um amigo meu, né? Deus não foi lá na cruz, fez uma parte e deixou a outra parte para você fazer, como tivesse, abriu lá um carnê com várias prestações, várias obrigações. Não, abençoado, de maneira nenhuma. O escrito de dívida que havia, diz lá em Colossenses, que Ele mesmo, o próprio Deus, cravou lá na cruz. Cravou, está cravadinho lá e ninguém pode tirar. Mesmo embora que a religião quer botar uma escada, subir lá na cruz e tirar os escritos, né, e trazer tudo de volta e colocar mais uma vez na vida dos irmãos. Mas isso não pode ser feito. Toda vez que você pratica alguma coisa que Cristo já consumou, você está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Você está querendo fazer alguma coisa que Ele já fez. Isso não pode, abençoado, de maneira nenhuma. Eu recebo que você creia dessa maneira. Eu recebo que o Espírito de Deus, os olhos iluminados do seu entendimento, já estejam ativados em você e você possa entender o que é usar o nome de Deus em vão. E que você não use, que você confesse o que Ele já fez. Que confesse que tudo já foi determinado por Ele desde antes da fundação do mundo. Tá bom, abençoado? Um ótimo dia para você, abençoado aí com todas as bênçãos. Compartilhe aí a mensagem, se for possível, né, nos seus grupos aí, nas suas páginas, para que essa palavra corra e seja glorificada. E os nossos irmãos, os nossos amigos, possam entender o que é usar o nome de Deus em vão e não use. Não ouse usar o nome de Deus, não, de maneira nenhuma. Estamos aqui, fomos criados, está escrito em Efésios capítulo 1, verso 6, que fomos criados para o louvor e glória do nome dEle. Não podemos estar aqui falando que Deus vai fazer, que Deus te perdoe. Não, abençoado, de maneira nenhuma. Confessamos e cremos que Ele mesmo já consumou todas as coisas. Eu recebo que você que está aí me assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, você nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. E você que está aí no Facebook também, quando terminar aqui, vá lá e nos ajude participando. Nós tínhamos um canal antes desse, mas por um problema aí de direção aí, problemas técnicos aí, tivemos que parar com aquele canal e abrimos um novo canal para que o nome do nosso Pai não fosse usado em vão. Essa que é a verdade. Agora sim, usamos o nome dele de maneira correta, confessando que ele mesmo já fez todas as coisas. Abençoado, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, me sinto honrado, estou vendo aqui vários aqui abençoados que estão me assistindo, pessoas aí que são tementes a Deus. Me ajude aí
a fazer com que essa palavra corra e seja glorificada. O nome do nosso Pai seja pronunciado de maneira correta, de maneira devida, como está escrito no Evangelho. Ele mesmo consumou todas as coisas. Tá bom, abençoados? Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez falando a respeito do Evangelho da Graça, a respeito do que o nosso Pai já fez, não do que Ele vai fazer. É isso? O que acontece agora é a sua palavra que ilumina os olhos do nosso entendimento e nós deixamos de estar usando o nome dele em vão, como fazíamos outrora, quando estávamos lá na religião. E peço a você a sua colaboração, que você nos ajude aí, tá bom? Apesar de uma maneira bem simples, bem singela, mas a nossa intenção é fazer com que os nossos irmãos entendam a nossa participação nesse corpo de carne, entendam quem é o nosso Pai, a função dele na nossa vida. Tá bom, abençoados? Um abraço e até a próxima reunião, querendo Deus, na próxima semana. Tá bom? Abençoados com todas as bênçãos.